Previsão do tempo. Oferecimento. Seme Alfa. Mais confiança, mais segurança e mais resultado. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, estamos, digamos assim, iniciando o plantio da nossa região, mais para a parte da soja, o milho já está todo plantado. O que você pode falar, digamos assim, do clima de outubro especificamente? Porque nós temos dois detalhes, o final do plantio e a colheita do trigo. O que você pode falar desse mês aí? Como é que vai ser a chuva, principalmente questão de chuvas, como é que vai ser esse saldo do mês de outubro? Então, Luiz Henrique, a tendência é que nós mantenhamos essas chuvas mais regulares nesse mês de outubro. Então, até tem alguns intervalos de tempo seco, mas tem intervalos de chuva. Então, não é um mês assim completamente chuvoso, ele fica dentro da normalidade. Então, são chuvas próximas ou até um pouquinho acima da média, mas nada que seja exagerado, como por exemplo 2023, que choveu muito. Então esse mês aqui, a exemplo do setembro, fica bem assim em cima do muro, bem em cima da média, um pouquinho acima, quem sabe. E os temporais, as tempestades são mais frequentes por conta de frentes frias, sistemas de baixa pressão, o fluxo de ventos quentes e úmidos que vem lá da Amazônia, que dispara inúmeras instabilidades. E provavelmente que fica nessa mescla entre frio fraco, intercalando com períodos de aquecimento forte. Por exemplo, temperaturas acima dos 30 graus em 2, 3 dias, aí depois aquela refrescadinha, mas nada que seja exagerado. Provável que nós vamos ter esse padrão em praticamente toda a região sul do Brasil. Toda a região sul do Brasil vai ficar nessa alternância. Só o litoral sul de Santa Catarina até o nordeste do Rio Grande do Sul, que não tem uma chuva tão exagerada, mas as demais áreas assim fica meio que dentro da média climatológica. Podemos fazer aquele ciclo de 8 dias, na chuva cada 8 dias acontece o ciclo de chuva nesse outubro? Então mais ou menos a gente já tem um prognóstico meio que já definido. Então, mais ou menos ali, entre o dia 16, 17 e 18, já tem um indicativo de chuva, um volume que no oeste da região sul do Brasil fica em torno aí, ou acima dos 50 a 80 milímetros. E mais ou menos lá para o decorrer do dia 24, 25, 26 também já tem um indicativo de chuva por conta de uma frente fria. Logicamente que isso a gente sempre vai atualizando, e mais ali para a última semana do mês de outubro já fica um pouco mais seco. Então já tem um prognóstico assim, de dois sistemas, né? Duas frentes frias que vão estar atuando, vão estar trazendo esse volume. Lembrando que a gente já teve volumes próximos aí dos 120, tem cidades aí próximo da Argentina que já teve 170 milímetros de chuva, então o volume por enquanto ele está dentro da normalidade. Então isso quer dizer que para o produtor, que o produtor tem que estar efetivamente preparado tanto para fazer plantio quanto para fazer colheita, principalmente do trigo, né? Sim. Então, digamos, aproveitar esses tempos secos que vai ter, digamos, esse aumento de temperatura rápida para efetivamente, principalmente, tirar o trigo da lavoura. E o que você vê para a região lá do centro-oeste, Peter, nesses próximos meses? Aqui tu pode dizer esse final de outubro e também a questão mais para frente aí. O mês de outubro como um todo ainda continua mais seco por lá. Tanto no Mato Grosso do Sul, Goiás, fica com aquecimento forte, temperaturas sempre próximas aí dos 35, 38 graus, pontualmente chegando até os 40 graus. Pancadas com trovoadas por conta do calor até ocorrem, mas de maneira totalmente irregular nesse mês de outubro. O mês de novembro, assim como o mês de dezembro, tem meio que uma troca, né? Enquanto aqui na região sul do Brasil começa aos poucos a secar, que é o que a gente já vinha prevendo já há algum tempo, a primeira quinzena de novembro tem ainda chuva regular no sul do Brasil, mas depois começa a secar. Por lá, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, começa a ter chuva mais regular. Então, fica até próximo da média climatológica, um pouco acima da média em relação à chuva, ali na região de Goiás, Mato Grosso, norte do Mato Grosso. O extremo sul do Mato Grosso do Sul, a chuva lá é um pouco mais irregular, principalmente em novembro. Mas dezembro ali,
janeiro, a chuva ela fica bem regular, bem distribuída nessas áreas, por conta de um sistema meteorológico que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. Então, por lá, as chuvas elas são mais frequentes nos próximos meses, em contrapartida, no sul do Brasil, a chuva ela vai cada vez mais se tornando irregular. Aqueles temporais, aquelas pancadas com trovoadas de verão que acontecem mais para o final do dia, elas começam a cada vez ficarem mais frequentes. Então, a gente pode estar preparado, efetivamente, para uma troca. Ou seja, Isso. seca aqui um pouquinho, um pouco mais de umidade Isso. lá para cima. Isso. E com relação ao nosso fenômeno, estamos no neutro, Laninha, El Ninho, onde é que a gente está posicionado hoje, Peter? Então, a gente está com Laninha bem fraquinho. Esse Laninha fraco, ele faz com que a gente tenha... Na verdade é assim, ó, é um Laninha com uma anomalia de temperatura próximo de 1 grau, 1,5 grau, mas o que nós aqui do sul do Brasil a gente está sentindo ainda é uma neutralidade, porque demora 1 ou 2 meses ainda para a atmosfera começar a responder o Laninha. Só que como é uma Laninha muito fraquinha, o que acontece? Provável que o mês de novembro, dezembro, as características no sul do Brasil comecem a responder a uma Laninha. Então, por isso que novembro, dezembro, janeiro, o tempo ele fica mais seco no sul do Brasil. Não é estiagem, nem seca. Quer dizer, pode até ter assim, uma chuva abaixo da média. Por exemplo, em vez de chover, sei lá, 180 milímetros no mês de dezembro, chove 110. Então, ela fica um pouco abaixo. Chove, mas fica um pouco abaixo da média. E sendo que nas outras áreas do norte e nordeste do Brasil começa a ter mais chuva, então começa a ter aquela resposta mais de Laninha no final do ano, e provavelmente que o mês lá de janeiro, fevereiro já perde força essa Laninha, já começa a entrar uma neutralidade no Pacífico Equatorial, e mais ou menos ali no final do outono, início do inverno do ano que vem, a gente já tem um possível El Ninho, que daí é o contrário, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Só pegando esse gancho aí, uma pergunta que vejo importante, nessa questão de você ver uma chuva abaixo da média, você vê essa abaixo da média distribuída ou em um único momento? Como é que você enxerga isso nos meses de novembro e dezembro? Então, a primeira quinzena de novembro ainda tem chuva, ainda continua com aquela característica bem típica de primavera, fica meio emendado ali com o mês de outubro. Então ainda tem chuvas regulares na primeira quinzena de novembro. Só que a segunda quinzena de novembro começa a secar, começa a ter dias mais ensolarados e provavelmente que a gente tenha volumes um pouco abaixo da normalidade. Tipo, por exemplo, em vez de ter, sei lá, 200 milímetros no mês de novembro, que é o que chove no oeste da região sul do Brasil, a chuva fica abaixo, fica, sei lá, com 130, 140 milímetros, então já é um volume abaixo da média. Então tem chuva, é um mês ainda bom para a agricultura, tem os seus períodos aí para o homem do campo poder fazer as suas atividades, seja para plantar, semear, colher, pulverizar, enfim, mas tem os seus intervalos também de chuva. E o mês de dezembro e janeiro, a chuva ela fica abaixo da normalidade, mas de maneira bem mal distribuída. Então vai chover, mas é um volume abaixo da normalidade. E, digamos assim, não uma má distribuição de chuva nesses 2 meses, então, essa é a sua visão. Sim, tem distribuição de chuva, a chuva ela acontece em todas as áreas, mas ela fica abaixo da normalidade. Não chega a ter um período assim de, sei lá, um mês inteiro sem nada de chuva. Não, vai ter chuva, vai ter aqueles temporais de verão, mas no final das contas a média da chuva ela é abaixo da normalidade. Então esse foi Peter Scheuer falando do tempo.